Boa tarde, eu me chamo João Vitor Brunetti Severino e vim apresentar o meu PIBIT para vocês. O título é Ação Antimicrobiana de um Termoplástico Biodegradável Impregnado com Vancomicina. Meu orientador é o professor Felipe Francisco Bodan Tuon e eu sou do curso de Medicina. O tecido ósseo ele é o segundo mais comumente transplantado no Brasil, utilizando enxertos, autoenxertos, aloenxertos ou xenoenxertos, o que muda a fonte, né? Ou você mesmo, ou outros humanos ou animais. O problema disso é a taxa de resposta imunológica, infecções e transmissões de doença. Uma alternativa seria o uso de materiais sintéticos, como o PMMA ou PLA. O PMMA mais utilizado no Brasil, ele não tem uma boa osteossíntese, então precisa de uma segunda abordagem para tirar o material depois da colocação. Já o PLA é biodegradável, ele consegue se adaptar ao osso não precisando ser tirado. O PLA também tem uma boa adaptabilidade a antibióticos, por exemplo a vancomicina, que é termotolerante, então ela pode ser esquentada junto ao PLA para fazer a modelagem de próteses e enxertos. Olhando a literatura científica, nós vemos que isso não é ainda muito amplamente estudado pela literatura. Por isso que o objetivo desse trabalho é analisar a duração do efeito antimicrobiano de determinados antibióticos, mais com foco na vancomicina, impregnados em PLA, e realizar a técnica de design e impressão 3D com a maior adaptabilidade biológica. Para isso, nós vamos analisar 8 antibióticos ao longo de um período, desenvolver a produção do filamento que seja capaz de ser utilizada por impressoras 3D, imprimir e analisar a qualidade de cada prótese produzida. Para a impressão da nossa prótese em PLA impregnado com antibiótico, nós recebíamos material PLA de um fornecedor, nós utilizávamos antibióticos liofilizados, ou seja, em pó, e centrifugávamos. Nós criamos uma máquina para transformar esse material impregnado com antibiótico em filamentos em que as impressoras 3D conseguissem utilizar para fazer a correta impressão das placas. Além disso, nós utilizamos as impressoras 3D também para imprimir discos de PLA, cada disco com um antibiótico. E esses antibióticos seriam testados para ver quanto tempo dura a ação antimicrobiana de cada um. Em paralelo, foram coletadas tomografias de 10 pacientes que necessitavam de enxertos ósseos de calota craniana, foi transformado em CAD e modelado em 3D. E por último, foi impresso as peças com o PLA. Aqueles discos de PLA com antibiótico impregnados foram testados em meios de gram-positivo e gram-negativo. A vancomicina foi testada semanalmente por 4 semanas e depois mensalmente. E os outros antibióticos foram testados uma vez por mês durante 8 meses. Na tabela apresentada agora, nós podemos observar o resultado dos antibióticos para 8 meses de análise de ação antimicrobiana. A vancomicina, o Bactrim e a nalisolina foram testadas utilizando a bactéria S. aureus e o restante a E. coli. O diâmetro dos discos tinha 5 milímetros, então para analisarmos o efeito antimicrobiano, o halo que nós medíamos tinha que ter mais do que 5 milímetros, senão nós considerávamos a ação antimicrobiana como negativa. E alguns discos de PLA foram perdidos ao longo do processo, por isso nós não temos essa informação. Foram modeladas 10 peças de calotas cranianas utilizando PLA e vancomicina. Essas calotas foram utilizadas em campo em pacientes testadas pelos neurocirurgiões para ver a qualidade do material. Pequenas perfurações também foram feitas para melhor fixação junto aos tecidos. E por último, nós fizemos uma prótese de quadril para análise do material também em ação antimicrobiana. Como conclusão, a vancomicina apresentou bons resultados ao longo dos 8 meses, o que era o foco do projeto. Antibióticos como Bactrim, amicacina, azitromicina e a combinação imipenem mais azitromicina também mostraram bons resultados. A linezolida, o imipenem e a polimixina apresentaram resultados insatisfatórios, e a polimixina, apesar de resultados consistentes, mostrou uma ação antimicrobiana muito baixa. Sobre os filamentos, a confecção foi feita sem grandes dificuldades. A modelagem 3D, que era um objetivo ser padronizada, não foi conseguido, por precisar personalizar cada prótese para cada paciente, e a qualidade do material foi aprovada pelos neurocirurgiões que utilizaram. 5 antibióticos foram aprovados no teste de ação antimicrobiana e 3 foram rejeitados. O filamento foi bem sucedido, resultando numa espessura de 1,5 a 1,8 milímetros. A padronização da modelagem das próteses não foi bem sucedida, sendo que cada paciente precisa de uma prótese específica, e as peças foram aprovadas pelos neurocirurgiões. Etapas futuras sugeridas seria a inserção do PLA em animais, a manutenção das calotas cranianas em pessoas com acompanhamento médico e a produção de próteses de quadril e joelho com a análise mecânica de cada uma delas. Então meu projeto é esse, muito obrigado a todos.